você compreender do que você está interpretando. Perfeito. Deixa eu só aproveitar para reforçar aqui duas coisas. Lu, Oi. tanto é que por causa disso que o irmão acabou de falar, existem muitas religiões, né? Muitas compreensões, vamos dizer assim, né? Cada um entende a Bíblia de um jeito e faz aquilo que acha que está certo. Exatamente, a gente entra nessa parte aí do entendimento. Deixa eu só fazer uma ressalva, não sei se o Luciano está falando aí também, mas ele escreveu aqui no chat algo interessante. Essa questão nos lembra alfabetização e letramento, onde a criança alfabetizada lê e escreve. E a criança letrada interpreta aquilo que lê. Ou seja, é uma evolução. E deixa eu fazer uma outra ressalva. Feliz sábado, Rosário. Com você. Feliz sábado, Rosário, Elias. Rosário, linda! Muito bom tê-la conosco, Rosário. Elias, você está em Júpiter hoje ou em Marte? Oi, Rô! Cadê o Elias! Que linda! Elias. Ai, que bom te ver. Tá certo. É isso aí, só gente linda, né? Bom dia, feliz sábado a todos. Luciano! Feliz sábado. Estou me recuperando. Verinha, estou me recuperando. Ai, que bom, filha. Que bom. Vem orar muito. Eu creio que recebi o maior milagre de qualquer ser humano pode receber, que é mais uma oportunidade de continuar vivendo. Amém. Eu quero agradecer no grupo, porque estive diante da morte e Deus me deu mais uma oportunidade. Amém. É muito bom. Parabéns pela vitória, Rosária. Parabéns pela grande vitória, viu? Amém. Glória a Deus por isso. Amém. Continue orando por mim. Ixi, eu falei para Deus, ai Deus, minha branquelinha, pelo amor de Deus. Tem misericórdia. Foi só um chacoalhão. Foi assim, o jeito que ele, né? Ele achou de dar mais uma oportunidade para melhorar, de enriquecer. Sim. Eu saiba. Todos nós, viu? Não tem nada na vida, que não tem nada mais importante. Não é o dinheiro, não é a nossa casa, não é os nossos filhos. A única coisa realmente importante na vida da gente como ser humano é a adoração, é o amor e a dedicação que devemos ter ao nosso Deus. Só Ele é Deus. Só Ele importa aqui nesse mundo. Mais nada mais importa no ser Ele. Eu quero agradecer de coração por mais uma oportunidade. Amém. Amém. Obrigado pelo testemunho, Rosário. Irmão, vamos voltando aqui, seguindo. Só um detalhe, eu não sei se hoje vai ter aquele corte, né, de 40 minutos lá. Não está sinalizando nada para mim. Se não tiver, glória a Deus, é mais fácil. Se tiver, a gente entra de novo no link como a gente tem feito, tá ok? Se cair aqui... Segue o relator, Luiz. Segue o relator. Se cair, entram de novo lá no link e aí a gente continua. Mas vamos lá. Eu achei bem interessante esse slide. Ele traz para a gente justamente a questão, né? Dentro dessa parte de interpretação, não pode ser feito de qualquer forma. Temos regras, como tudo na vida, né? Nós temos regras para que as coisas aconteçam. Se ela é feita de qualquer forma, ela vai gerar justamente o que nós temos deparado aí, que é entendimento, cada um de uma forma, e aí você acaba, cada pessoa seguindo para um lugar. Normalmente não é assim. Se você tem uma instrução que não está muito clara, não está muito bem definida, cada um entende de uma forma e cada um segue por um caminho diferente. Muitas vezes, né, nós temos justamente a situação de que a pessoa, quando ela vai entender que ela está errada, o caminho de é bem mais complicado, né?
Vamos pegar um exemplo aí, nós temos aí o manual. No manual, você tem as instruções passo a passo de como você fazer determinada situação. Vamos pegar aí, montar um guarda-roupa. Então, você tem lá todas as instruções, e aí quando você, às vezes, vai se dar conta que você está fazendo de forma errada, porque você interpretou errado aquela instrução, o tempo de desmontar acaba sendo maior. Né? Então, por isso que é importante nós entendermos como que isso tem que acontecer, para que nós, entre outras coisas, tenhamos um caminho mais fácil. O texto de 2 Timóteo 2,15 diz assim, ó: procura apresentar-te a Deus aprovado, como um que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Nós temos que nos apresentar sim diante de Deus. E isso também nos ajuda, por quê? Porque nós conseguimos, né, dessa forma, manejando bem a palavra de Deus, transmitir com mais segurança às pessoas também. E outra questão está aí em Lucas 1. Eu não sei quantos de vocês sabem ou se recordam, né? Reforçando aí. Lucas, apesar de estar dentro dos 4 evangelhos, Lucas não foi um dos 12. Não foi um que andou com Jesus desde o início do seu ministério. Lucas, ele foi um pesquisador, né? De tudo que aconteceu na vida de Jesus. Ele foi um historiador, digamos assim. Né? Então, a Cláudia está me recomendando aqui tirar o som. E acho que está tendo algum ruído de fundo aí. Só para a gente... Está tendo, Luiz. Então, deixa eu mexer aqui. Mas está dando para entender perfeitamente você. Certo. Eu vou deixar o som mutado só enquanto eu falo aqui, e eu já abro para vocês comentarem, tá bom? Não está dando ouvir direito. Então, eu vou mutar todo mundo, e aí eu vou comentar aqui, aí a gente abrir para comentários, tá? Então, vamos lá. Lucas, como eu estava falando, ele foi um pesquisador, né? De tudo aquilo que aconteceu na vida de Jesus. Então, o evangelho dele, olha só o que diz lá no início do livro de Lucas, né? Quem quiser acompanhar, Lucas capítulo 1, de 1 a 4, ele diz assim: visto que muitos houve que empreenderam uma narração coordenada dos fatos que entre nós se realizaram, conforme nos transmitiram os que desde o princípio foram deles testemunhas oculares e ministros da palavra. Igualmente a mim, me pareceu bem, depois de acurada investigação de tudo desde a sua origem, dar-te por escrito, excelentíssimo Teófilo, uma exposição em ordem, para que tenhas plena certeza das verdades em que foste instruído. O que vocês entenderam nessa parte? Exatamente isso. Luiz, pode repetir, por favor, a leitura? A pergunta? A leitura ou a pergunta? Pergunta. Não está dando para ouvir. Porque o som está meio... Então, nós estamos falando de... Ah, tá. Bem, vamos lá. Lucas 1 aqui, 1 a 4. Isso, Lucas 1, de 1 a 4. Visto que muitos houve que empreenderam uma narração coordenada dos fatos que entre nós realizaram, conforme nos transmitiram os que desde o princípio foram deles testemunhas oculares e ministros da palavra. E que a mim me pareceu bem, depois de acurada investigação de tudo, desde a sua origem,
dar-se por escrito, excelentíssimo Teófilo, uma descrição em ordem, para que tenhas plena certeza das verdades em que foste instruído. Vocês entenderam desses 4 versos? Eu entendi que precisou de várias etapas, né, para poder chegar numa conclusão. Uma pesquisa profunda, uma boa leitura e uma certeza do que estava sendo visto, né? E por muitas pessoas, mais de uma, né? Tiago, pode falar. Contribuir. Eu quero só falar 2 coisinhas aqui. Pessoal, se vocês abaixarem o som do alto-falante de vocês, pode ser que o som ele pare um pouco de reverberar um pouco. Deve ter alguém aí com o som muito alto. Segunda coisa, ontem eu estive conversando com um amigo e ele é da congregação cristã. E às vezes a gente não faz como o Lucas fez, não procura interpretar o que realmente o livro está querendo te dizer. A Bíblia ela tem um começo, ela tem um meio e tem um fim. Ela conta uma história. E não tem falhas na história da Bíblia. Se a gente está interpretando errado, está entendendo errado, a gente já vem com um pressuposto, com uma ideia, com um princípio errado. Por exemplo, o meu amigo da função, mesmo após eu fazer o estudo bíblico com ele, mesmo após eu dar argumentos para ele continuou não aceitando o que estava na Bíblia. É a mesma coisa que os judeus fazem, eles também não aceitam, por conta dos princípios deles, geralmente vem de nós. Quando tem qualquer falha na interpretação, geralmente o problema está na gente, não na Bíblia. A Bíblia é perfeita, a Bíblia ela só tem uma história, ela só tem uma interpretação. Se por acaso está surgindo mais de um entendimento nela, o problema não está nela, o problema está em quem tá tentando compreender. Ô, Tiago, e aproveitando o que você falou, a questão da interpretação também envolve acreditar. Em que você quer acreditar? Naquilo que é conveniente para você ou naquilo que você está entendendo? A interpretação envolve o acreditar também. Exatamente. É mais assim, prático para mim, né? Quando a gente é criança, a gente escuta muitas histórias. E isso vai fazendo a gente entender algumas coisas de uma certa maneira, de acordo com o que a gente ouviu, certo? Isso faz parte da nossa fé também. Muitas coisas que nós acreditamos vêm do ouvir, mas também precisa vir do estudar também a nossa fé. Porque não basta simplesmente a gente... eu escutei uma história da minha mãe, mas você verificou? Até mesmo estou falando aqui, eu vou falar igual o Rodrigo Silva. Tudo que eu falei aqui, não acredito no que eu estou falando, não. Vai lá na Bíblia, lá e pesquisa e entenda por você mesmo. E não pelo que eu estou falando apenas. O que eu estou falando é uma maneira da gente compreender e adquirir fé. Também você precisa buscar também. No caso, quando fala aqui, encurtar a distância entre o leitor e o autor, é justamente porque à medida que você vai estudando e vai entendendo aquilo que foi transmitido, você começa a se identificar com o autor, começa a entender qual é o tipo de pensamento dele. À medida que você vai... Sabe aquela coisa... Igual no tema da semana passada, a Nilza conhece muito mais do Francisco do que eu, porque a Nilza já tem muito tempo com o Francisco. Então, quando a Nilza chega em um lugar e ela olha para o Francisco, dependendo da reação que o Francisco esboça, ela já sabe mais ou menos o que está acontecendo, porque ela já tem uma identificação e ela já sabe mais ou menos como ele se comporta. Da mesma forma, à medida que nós vamos estudando, entendendo, nós vamos nos aproximando de Deus e começando a entender cada vez mais
sistemática de Deus. Como que ele se utiliza, né? Quais as formas que ele utiliza, qual é o tipo de ensinamento que ele quer transmitir através da sua palavra. Então, isso é super importante, mas não pode ser de qualquer jeito, como nós falamos. Você vê que Lucas, ele não escreveu de forma aleatória. Ele foi lá, examinou, pesquisou, ele pode ter conversado com várias pessoas, muito provavelmente ele falou não somente com os discípulos, mas também com várias pessoas que falaram que estiveram com Jesus, né? Relataram o que eles viram, como que eles viram, de maneiras diferentes talvez, né? E aí ele foi compilando isso para que ele fizesse os seus escritos. Nós não podemos usar a Bíblia de forma aleatória, né? Ou como um oráculo, como a própria lição ela disse. Abri aqui e vou ver o que Deus quer falar para mim hoje. Não pode ser assim. Isso não é estudo. Né? E aí, consequentemente, você acaba não conhecendo de fato tudo o que precisa. Pois não, Jeremias? Luiz, só acrescentando nesse belo comentário que você fez agora, porque a gente percebe isso. Os 4 primeiros versículos de Lucas, que é uma introdução, ele tem uma diferenciação dos outros evangelhos, de Mateus, Marcos e João. Porque ele foi, dos 4, foi o único que não viu Jesus, não conheceu Jesus. Então, ele recebeu uma transmissão, e dessa transmissão partiu de pessoas que eram testemunhas oculares e ministro da palavra de Deus, que pegavam na sua época. Então, ele fez uma tremenda investigação. E com isso, dando-se uma veracidade dos seus escritos, que baseou em testemunhos oculares, de pessoas que viram e ouviram, e isso deu uma credibilidade que estava escrevendo. Por isso que o livro de Lucas, o Evangelho de Lucas, se destaca em relação aos 4 evangelhos. Não é o melhor, não é o maior dos evangelhos. Tem essa peculiaridade, porque Lucas não conheceu Jesus, não esteve com Jesus. E só reforçando justamente uma outra questão. Mesmo sendo um dos 12, mesmo não sendo aquele que esteve desde o início do ministério de Jesus, o livro de Lucas não contradiz nenhum dos outros 3 evangelhos e nenhuma outra parte da Bíblia. Olha só que como Deus, normalmente Deus, através do Espírito Santo, conduziu cada um dos escritores, independente de qual foi a vivência deles. E Lucas, irmãos, que era um médico e com vasto conhecimento na leitura, na escrita, no conhecimento, é um homem culturalmente muito elevado. E nós temos esse detalhe também. Um médico intelectual e teve esse cuidado de escrever esse evangelho, né? E por isso que nós estamos à nossa disposição uma interpretação, mais uma interpretação da palavra de Deus. Exatamente. Pessoal, vamos avançar, que senão a gente não consegue chegar no final, né? Já são 10 horas, né? Então vendo que o negócio está correndo aqui. Vamos lá. Pressuposição. Eu achei isso aqui algo bem interessante e eu pude ver essa semana, né? Mais uma vez aí salientando, principalmente com relação ao meu filho mais novo. E isso vem para a gente independente da idade. Não tem esse negócio, mas que a pessoa já é macaco velho, ela já vem com muita coisa. De fato, ela já viveu muito mais coisas. Mas a prática, ela acontece desde os primeiros anos, né? Então, tiveram algumas coisas, por exemplo, que eu falava para meu filho, não, isso aqui você tem que fazer assim. Ele, no conceito dele, não. Ele já vinha falando, não, mas eu acho que não tem que ser assim, acho que tem que ser de outro jeito, né? Até mesmo, por exemplo, a forma ali, como a gente vai ver e tal. E aí,
eu achei bem interessante que a lição ela nos traz duas coisas. Primeiro, falando da questão bíblica, da questão do fato de nós estarmos diante de um livro que não foi escrito por nós, mas, né, por outros autores, traduzida por algumas pessoas, consequentemente interpretada, né, por essas pessoas. Ninguém vai fazer uma leitura com a mente totalmente vazia. Você carrega pressuposições. Quando você vai ler sobre determinado assunto, por mais interesse que você tenha naquele assunto, você já vai até ele pensando, imaginando alguma coisa. E aí, quando você está diante daquilo, você, de fato, consegue entender um pouco mais, né? Conversando mais técnico, lendo algo mais técnico sobre o assunto, começa a esclarecer muitas coisas e começa a fazer certos conceitos que você tinha até então. Isso está nitidamente claro nessa situação que nós tivemos aí de Jesus no caminho de Emaús, né? Com os discípulos ali, com os irmãos que ali estavam. Oi. Porque, olha só, no 24, de 15 a 17, fala que ele começou a conversar com eles e fala que eles estavam ali extremamente chateados, né? Fala do sentimento. Por isso que eu até tinha comentado nas lições anteriores que, assim, a comunhão, né, o nosso relacionamento com Deus, ele envolve o racional, mas não somente o racional, envolve o emocional faz parte do ser humano e faz parte da nossa vida, e também a fé. A fé não é nem racional, nem emocional, né? Então, mas o sentimento é um ponto muito... É um detalhe, assim, que, né, nós vemos cada vez mais na nossa vida, esse sentimento afetando muitas coisas. Quando o sentimento ele não é bem definido e até mesmo controlado, por que não? Quando ele acaba se sobrepondo à razão, por exemplo, você tem muitas vezes as pessoas tomando atitudes que não são coerentes, e sem entender que ela está fazendo isso. O primeiro fala da questão do sentimento, inclusive fala que eles tinham um semblante até entristecido naquela ocasião. Então, quando você tem ali... E aí você vê que a expectativa deles, né, até esse ponto central aqui do slide, a expectativa deles era de que Jesus fosse o que libertaria eles do jugo romano, fosse o rei, né? Fazendo um comparativo, desculpa até a comparativo, mas é mais ou menos assim, é aquela expectativa que a gente normalmente tem quando entra um novo presidente no país, de que ele vai fazer coisas que a gente sabe que a gente sofre, e aí chega lá e a gente acaba se decepcionando porque não aconteceu da forma como a gente esperava. A gente era uma falsa expectativa, né? E aí acaba gerando o desânimo. Verdade. Né? E tem uma outra questão. Aí o que Jesus começa a fazer com eles? Jesus começa a mostrar o fundamento correto. Qual é o fundamento? A Bíblia. Esse trecho de Lucas, né? Até o verso 45, né? Lucas 24 até o verso 45, fala que Jesus ele começou a mostrar para eles na Bíblia tudo que estava falando sobre ele, né? Do Gênesis até o final até então do Antigo Testamento, que era o que eles tinham em mãos. Mas ele está os profetas, né? Eles dizem ali. Então ele vai passando, vai explicando tudo que estava ali, ou seja, usa o fundamento correto. E Jesus ele faz a devida interpretação para eles. Eles estavam lendo, mas não estavam conseguindo interpretar as mensagens que até então estavam diante deles, estavam na mão. Né? A gente tem aquela experiência do eunuco, né? Reforçando mais uma vez. O eunuco andando, lendo a Bíblia, porém sem entender. Então Filipe vai lá, chega diante dele, começa a explicar aquilo que estava ali na Bíblia.
Mas nós temos essa questão, nós vamos com pressuposições, nós não vamos desarmados, né, para estudar a... Eu posso colaborar? Deve. Então... Poxa. Oi, mãe. Oi, quem Oi, chegou também? bom dia. Oi, filha. Então, o Jesus, Vamos lá, Elis. quando falava assim, Jesus vai lá falar, vamos lá ouvir Jesus, as pessoas podiam lembrar do que estava escrito. Mas o que vem de bom de Nazaré? Preconceito, né? E já estava escrito isso. E por outro lado, alguém disse assim, olha, Lucas escreveu alguma coisa a respeito do Nazareno. Deve ser verdade, porque foi um médico, né? Eu conheço esse médico, é um médico bom. Os preconceitos vão acumulando. É isso. Elias, perfeito. Você usou um termo muito bom. Essa palavra preconceito, ela pode ser aplicada de duas formas, né? O preconceito, ele pode ser pejorativo. Vamos usar um exemplo, né? Nós temos na sociedade uma série de preconceitos. Preconceito contra determinadas raças, preconceito contra cristãos, preconceito... Profissões? Profissões. Estão apedrejando enfermeiros aí. Exatamente. Então, assim, aí, quando nós utilizamos isso de forma pejorativa, né, o preconceito, isso é muito ruim, né? Mas a mesma palavra, ela tem aí uma função que aí nós precisamos entender. E aí justamente, e ela é muito próxima dessa pressuposição. Na verdade, o preconceito é um pré-conceito. O fato da pessoa ser de uma determinada profissão, talvez não tão valorizada, significa que essa pessoa não conhece nada, ou talvez que ela não tenha o mesmo valor que um médico, por exemplo? Não, mas isso é um preconceito, porque existe um pré-conceito, ou seja, existe um conceito antes, né? O fato, vamos pegar o que o Elias falou, os enfermeiros estão, né, discriminando os enfermeiros e tal, por conta de toda a situação, mas será que o fato de se alguém chegar para a gente falar que é enfermeiro, pronto, a gente já começa a encarar que a pessoa pensa do mesmo jeito do que várias que são da mesma classe que ela? Vamos usar um exemplo, uma pessoa que seja uma diarista. O fato dela ser diarista tira dela a inteligência de fazer alguma coisa, tira o fato dela ser um ser humano que tem conhecimento, que pode transmitir coisas boas a outras pessoas. Mas não, nós temos o preconceito, ou seja, um conceito antes de conhecer. Simplesmente pelo fato de alguém se identificar como diarista, aí muitas pessoas vão dar crédito a essa pessoa por achar que a profissão de diarista é de alguém como pessoa iletrada e que não tem nada a transmitir para as pessoas, quando na verdade é muito pelo contrário. Então, isso vai esse estudo que a gente precisa fazer, né? Esse preconceito, ele precisa ser quebrado à medida que nós nos deparamos com a verdade. Nós vamos com preconceitos quando nós vamos estudar a Bíblia. A lição, ela fala, cada pessoa, ela tem uma percepção, uma realidade do mundo. E essa percepção, ela carrega com ela. E quando ela chega diante da Bíblia, as verdades, normalmente ela vai relutar, porque isso vai contra aquilo que ela já tem pré-concebido dentro dela. E aí, à medida que ela está vivendo que isso é a vontade de Deus, ela vai entendendo que ela precisa mudar, né, a sua pessoa, mudar o seu conceito, mas isso não é a pessoa, não é ela que... E aí é o grande X da questão. A salvação não é porque nós queremos, é porque Deus quer e Ele faz com que nós sejamos alcançados pelo Espírito, e o Espírito faz essa mudança em nós. Vamos avançar aqui.
a outra parte, tradução e interpretação. Alguém sabe o que é uma tradução juramentada? Ui. Eu não sei não. Tradução juramentada. Não, nunca ouvi. Nunca ouviu? Não. Vamos lá, alguém consegue me auxiliar aí? Que seria uma tradução juramentada? Posso arriscar? Então, tradução fundamentada. Peraí, vamos lá. Fala o Elias primeiro, depois o Francisco. Obrigado. Então, o médico, ele assina uma receita porque ele tem estudo, ele tem um diploma onde ele é reconhecido pela sociedade de que ele é um profissional para aquilo. A mesma história, um escrivão, um tabelionário, ele tem lá o seu estudo, os seus... Inclusive, se ele fizer alguma coisa errada, ele pode ser responsabilizado por aquilo que ele assinou. No caso, ele está atestando um papel, um texto. É isso. Juramentado. Na verdade, isso faz parte do juramentar, mas não é a questão. A questão é a tradução juramentada. A gente está falando do autor, de quem traduziu. Igual. Francisco, pode passar o seu conceito para nós, por favor? Então, basicamente, o que você tem que estar fundamentado numa tese, naquilo que você conhece, naquilo que você tem clareza do assunto. Não, vamos fazer de caixa. O que é uma tradução? Aí você tem que passar para a sua versão. Fundamentada em que assunto? Fundamentada em determinado assunto. Não consigo entender nada. Preparado para falar sobre... O áudio está cortando. Acredito Tá que cortando. uma coisa oficial, Luiz. O que você falou, Thiago? Uma coisa oficial. É isso? Isso. O que acontece? Eu vou pegar lá. A empresa que eu trabalho, ela tem a sede na Suíça. Então, os documentos que vêm de lá, dificilmente eles vêm em português. O português não é uma língua nativa da Suíça. Não é uma língua que, por mais que eles escrevam lá, apenas que seja atestado pelo consulado brasileiro, por exemplo, ele não é aceito normalmente aqui. Tá? Então, eles fazem uma carta em inglês, né, que aí é uma língua universal aceita em todos os lugares. Mas só que quando eu apresento isso diante de um órgão, ele fala assim, não, mas eu estou no Brasil, eu não quero uma carta em inglês, eu preciso de uma carta em português. O que eu preciso fazer? Eu preciso ir até um tradutor que tenha capacidade, não somente... pessoal, se alguém tiver com a TV ligada e puder baixar o volume, alguma coisa, ajuda, porque acho que está interferindo. Mas vamos lá. Então, assim, eu pego esse documento, levo até essa pessoa. Esse tradutor, ele tem que estar capacitado, né? Então, tem lá, não é o simples fato de conhecer inglês que me habilita a fazer uma tradução juramentada. Eu preciso estar habilitado para isso. Eu preciso ter alguns certificados, alguns reconhecimentos. E aí, esse documento, essa tradução, né, ele é levado até um cartório, né, escrito em português, e aí esse documento é aceito como oficial, um documento válido em português, apesar de não ter sido emitido, né, no caso, originalmente aqui no Brasil. É um documento que vem de fora, traduzido para o português e aceito como uma tradução para o português de forma oficial. Passa a ser um documento oficial em português. Porque eu não posso atestar uma coisa, né? No caso, eu validar alguma coisa para mim mesmo é algo que, perante a justiça, isso não é muito válido, né?
Mas se outra pessoa vem e fala, não, isso que está aqui, ó, eu estudei, isso daqui quer dizer exatamente isso aqui. Isso passa a ter um valor, né? E aí isso é registrado em cartório e tal. Então, válido. Quando nós falamos dessa parte de tradução e interpretação da Bíblia, nós caímos, né, num risco que é, pegando aquele gancho da lição de ontem, de pressuposição, é justamente de que a pessoa pode estar trazendo uma coisa muito pessoal ali e que não está fidedigna ao que está no texto original. E aí tem algumas dicas aqui que nos ajudam a entender um pouco melhor e até a nos basear melhor, né? Quando nós formos buscar uma versão bíblica, qual é o objetivo? Eu quero apenas ler a Bíblia ou eu quero estudar a Bíblia? Essa tradução, qual é a qualidade, né, do texto original? Começa por aí. Qual é o texto original, então? A Bíblia. A Bíblia, como ela de fato foi escrita. E aí, quando a gente fala da questão de qualidade do texto original, isso serve para vários conhecimentos, né? Então, por exemplo, não é o fato de alguém ter achado uma pedrinha lá, como vamos pegar o gancho aí do Rodrigo Silva, né? Que é um historiador, e ele foi até um determinado lugar onde viveu uma civilização, né? Pelas informações, e de repente eles acham alguma pedrinha, uma tabuinha, né? Escrito alguma coisa, e aquele é apenas o único registro que você tem como base. Pelo fato do tempo e pelo material que ele foi utilizado, talvez esteja mais tão nítido, já não dá para entender de forma tão clara aquilo, talvez não seja a melhor forma de você entender tudo o que acontecia naquele período. A Bíblia, ela tem diversos, né, exemplares que foram com qualidade, né, ou seja, esses manuscritos, eles estão totalmente legíveis, você vê que ele não perdeu propriedades ao longo do tempo por conta do material, e aí você consegue ler claramente aquilo que foi escrito no original, ou seja, a base, né, ela é aceitável, ok. Segundo, a fidelidade ao texto original. E esse ponto é o grande X da questão. Fidelidade. O que seria fidelidade? Ser fiel. Fiel ao texto. Certo. Mas, fidelidade. O que seria fidelidade? Luiz, só voltando um pouquinho em relação à tradução, falando no ponto anterior, porque o dicionário está dizendo sobre tradução, o tradutor ele é nada mais que um intérprete, mas ele está interpretando o quê? Que ele está compreendendo segundo a inteligência dele, o que ele está compreendendo. Certo, perfeito. Aí vamos à fidelidade. Por exemplo, você citou Lucas. Lucas, ele como um grande médico, não foi um dos apóstolos, porém, ele teve autoridade suficiente porque ele pesquisou profundamente, como um grande intérprete, sobre a vida de Jesus. Então, se ele fosse uma pessoa iletrada, ele não poderia, tem autoridade para... Oi? E se ele fosse uma pessoa iletrada, digamos assim, se ele fosse um escravo daquela época, dificilmente ele teria a mesma autoridade, porque os escravos não eram ensinados nas línguas, né? Então, talvez ele não tivesse a mesma... Tá ruim o áudio. O áudio está ruim. Não estamos entendendo bem. Está muito baixo. Se fosse um escravo, um iletrado... Talvez não tivesse a autoridade que se teve como Lucas, né? Eu não sei, Luiz. Eu fico pensando porque
aí me entra uma ideia do relativismo. Por exemplo, no caso da Bíblia em questão, como é um livro sagrado, Jesus se revelou a muitos profetas, entre eles pessoas letradas e pessoas sem nenhuma cultura. Sim. Então, por exemplo, como é que... Então, mas aí, no caso, é o seguinte, Francisco, nós temos duas situações diferentes. Uma coisa é o profeta, aquele que recebe a revelação e transmite a revelação. Outra coisa é aquela pessoa que é aquele que estudou e ele tem conhecimento, inclusive, da gramática, da escrita, para ele transmitir para o papel aquilo que ele recebeu. Como intérprete, eu entendo isso, consigo compreender. Isso. Sim, claro, uma pessoa mais parada daquilo que o irmão falou anteriormente, é isso. Um médico, um cartorista, um escrivão, sei lá o quê, alguém específico para a função. Ele é preparado para aquilo. Ele tem compreensão daquilo que ele entende. Ele se preparou para aquilo, né? Agora, você perguntou sobre um iletrado, um escravo, talvez, um analfabeto. Como é que interpretaria, né? Talvez. É difícil. Interpretaria desse jeito. Não interpretaria. Na verdade, assim, ele não teria como escrever pelo fato de não saber escrever. Entendeu? Mas interpretar, não vai saber ler também. Exatamente. Opa, por favor, Thiago. Francisco, é o seguinte, talvez, quando o Luiz diz talvez, o Evangelho de Lucas não tivesse chegado até nós, e por acaso ele não fosse uma conhecida, como que eu posso dar esse exemplo? Existem outros evangelhos escritos por outras pessoas, só que por algum motivo, na história da igreja, esses evangelhos não chegaram até nós. Os que chegaram até nós, na verdade até chegaram, mas não foram colocados nos livros canônicos, né, nos livros bíblicos. Hoje nós temos o evangelho de Marcos, Mateus, Lucas e João. E esses 4 evangelhos, eles chegaram até nós. Porque Marcos, Mateus e João, eles tiveram experiência, quer dizer, Marcos e Mateus tiveram experiência direta com Jesus. Eles tinham domínio para falar. A convivência prática. Isso, eles tiveram a vivência. Lucas, ele foi um historiador. Ele, como historiador, para que o evangelho chegasse até nós, ele precisou utilizar da sua... Por exemplo, se fosse uma prostituta que tivesse escrito um evangelho, se fosse uma mulher, naquela época, a mulher ela não tinha os conhecimentos que o homem tinha. Ou seja, um evangelho escrito por uma mulher, dificilmente na história ele chegaria até nós. Entendeu? Por isso que quando o Luiz fala, talvez se fosse um escravo, ele não chegaria até nós. Não significa que quando a gente fala assim, não significa que a gente está falando, só chegou até nós por conta de ter sido um médico. Não. Você entendeu? Eu quis dizer, cada assim, pessoa não era pela função. Não porque Lucas era médico, mas cada um tem uma condição de interpretar e compreender diferente de acordo com a sua capacidade. Não só porque Lucas era médico, mas, por exemplo, qualquer pessoa que tem um mínimo de compreensão e capacidade vai conseguir interpretar a sua maneira. A maneira que está conseguindo interpretar, entender. Isso, exatamente. Mas para que esse evangelho chegasse até nós, ele ia precisar de uma credibilidade, entendeu? Se fosse um escravo, se fosse uma prostituta, se fosse uma mulher, e essas pessoas tiveram contato com Jesus também, se ele tivesse escrito um evangelho, provavelmente ele não teria chegado até mim, por conta dos preconceitos que a igreja católica, na época que juntou os livros, eles tinham. Entendeu? Mas Deus, a lógica de Deus é diferente da nossa lógica. Claro. Deus, ele escolhe as pessoas certas. Por exemplo, ele escolheu Lucas nesse momento para que o evangelho pudesse chegar hoje.
Entendeu? Marcos, Mateus, Marcos e João, eles tiveram experiências com Jesus. Jesus é perfeito, ele soube usar cada pessoa. Olá, E aí, por favor. Muito bom. Muito boa a contribuição do Tiago, muito bom. Esses debates são super importantes para a gente justamente ampliar a nossa visão aí. Alô. Nós precisamos... Vocês estão me ouvindo? Sim. Okay. Posso colaborar? Por favor. Então, eu acredito que as mulheres, os estrangeiros, os escravos, os cobradores de impostos, os reis, os mendigos, todos eles participaram, porque eles um dia precisaram de um médico. Quem? Lucas. A minha teoria é que todo esse povo também ajudou a contar a história. Todo esse povo também, através do capítulo do livro de Lucas. Teoria. Exatamente. No caso, ele foi aquele que recebeu informações, compilou e conseguiu passar isso para os escritos, até porque ele era uma pessoa letrada e, consequentemente, isso conseguiu ter um valor, como o Tiago bem salientou, a ponto de permanecer e chegar até nós, né? Então, quando eu falo aqui da questão de fidelidade ao texto original, a gente vai pegar a questão de Lucas, né, que foi o ponto aí. Se Lucas contasse algo que não aconteceu de fato, né, ele poderia teria contradição com outras partes do Evangelho, com outros autores. Mas a gente não enxerga isso. A gente vê que o que ele escreveu foi fidedigno e chegou até nós, né? Então, ou seja, quando a gente pega qual é o risco de a gente, por exemplo, pegar uma versão? Quando a gente fala de versão, é alguém que resolveu escrever sobre algo a partir de um que ele recebeu. É mais ou menos assim. Eu vou pegar a minha Bíblia na versão João Ferreira de Almeida, e aí, de repente, lá no João Ferreira de Almeida, está usando um termo que eu acho um pouquinho complicado. Vamos usar aqui lá o livro o começo do livro de Lucas, né? Capítulo 1, verso 1. Visto que muitos houve que empreenderam uma narração coordenada dos fatos entre nós realizaram. Eu falo assim, não, mas esse verso aqui está um pouco confuso, talvez acho que não está muito claro. Na minha opinião, eu vou escrever assim, sabendo que muitas pessoas falaram sobre a história de Jesus, conforme, né, eles entenderam, e como chegou até nós. Enfim, eu começo a colocar as minhas palavras. Eu não estou indo até o texto original. Eu estou pegando uma versão, uma tradução, e a partir dela eu estou colocando o meu conceito. E aí isso acaba sendo um risco, né? O pastor Stina, no comentário dele, ele até comentou sobre uma Bíblia que ele leu, chamada paráfrase, né? Como diz a palavra, parafraseando algumas partes da Bíblia. Ela não foi do original. Eles não foram lá, como a gente viu que está na lição, ele não foi estudar o aramaico, o hebraico, o grego. Não, ele pegou uma versão da Bíblia e parafraseou, começou a usar as próprias palavras para poder escrever sobre aquilo. E em um momento, lá em Apocalipse tem o verso que fala do dia do Senhor. E a pessoa, na hora de fazer essa paráfrase, ela traduziu sendo domingo. Aí eu pergunto para você, quem escreveu o livro de Apocalipse? João. João era de qual religião? Batista. Daquela época, né? Judeu? Não, o judeu. O judeu crê que qual é o dia santo? Sábado. Sábado. Como que a tradução coloca para mim que o dia do Senhor é o domingo? Se o autor viveu num contexto, andou com Jesus
e tudo naquele período acontecia no sábado, tudo era reconhecido como dia do Senhor, sábado. Como que João, lá em Apocalipse, mudou o conceito e começou a colocar domingo? Não tem sentido. E aí você acaba tirando a credibilidade de alguém que traduziu dessa forma. Ou seja, essa pessoa não foi fiel ao texto original. Se me permite, eu posso contribuir novamente? Vou ser breve. Quando João escreveu Apocalipse, não existia nem a palavra domingo ainda. Uhum. Era primeiro dia da semana, segundo dia, terceiro dia, quarto, quinto, sexto e sábado. Nem existia a palavra. A palavra domingo ela foi colocada pra gente só lá com o Constantino, lá na frente. Se não me engano, é terceiro século. A partir do terceiro século. Eles mudaram o calendário, que antes o calendário a gente seguia um calendário judeu, que só tinha 10 meses, e eles incluíram também janeiro e fevereiro, tal. E isso foi tudo depois de João ter escrito Apocalipse. Por que a gente precisa estudar? Porque quando alguém fala, mas o dia santo é o domingo, porque está escrito lá no livro tal. Mas nessa época aí nem existia essa palavra domingo. Inclusive, a gente não encontra na Bíblia. Entendeu? A Bíblia original a gente não encontra nenhuma vez a palavra domingo. A gente encontra sábado. Por isso mesmo que tem essa questão. A Bíblia que a gente for utilizar para estudar, ela tem que ser uma versão mais fidedigna possível ao original. O pastor Vitor BJ, ele também fez um comentário interessante. Em inglês, não existe a palavra saudade. Não existe uma palavra direta que transmita a palavra saudade. Eles usam I miss you, eu sinto a falta. Não existe saudade em inglês. Existe eu sinto a sua falta. Mas saudade talvez seja um pouco mais do que isso. Né? Essa é uma tradução direta. Um exemplo do amém. Que no amém não existe tradução a não ser no hebraico. No hebraico, amém significava várias coisas para os hebreus. Mas hoje a gente usa essa palavra na Bíblia, ela não tem uma tradução para nenhuma outra língua a não ser o hebraico. Exatamente. Então, você tem Silei, justamente... Está silenciado, Silei. E o lindo que o amém é amém em todas as línguas, é universal. Mas no hebraico amém, alguém de vocês tem informação se ela quer dizer a mesma coisa? Sim, assim seja. Assim seja. Na verdade, muito bem, não existe uma tradução. Uma tradução, não existe nenhuma outra língua. Os judeus, eles usam o amém. Mas não existe nenhuma outra tradução à palavra. Nós usamos ela. Todos os outros... Eu acho que é um tema para outro dia, né, Vitor? Isso, pode ser. Vamos desenrolar isso. Mas, assim, a questão é a fidelidade ao texto original. Se o que o tradutor está transmitindo não tem a ver com o conceito de quem escreveu, ele está fugindo sua função, né, de traduzir de forma correta. Perfeito. Conhecimento da gramática original. Até eu lembrei uma situação, até peço desculpa se alguém achar ruim, mas assim, tem um pouco a ver disso aqui. Eu não sei quantos de vocês já assistiram o filme Múmia. Eu não sei. A Múmia? Sim. Porque eu não gosto. Não é o tema que eu gosto. Então, aí o que acontece? Eu só vejo no espelho. Vera! Não, assim. Você é linda, Vera! Então, Tô brincando. quando eu li isso aqui, Não é pra... eu me lembrei de uma cena do filme, que é o seguinte: depois que a múmia ressuscita, é lógico que tem toda uma mística do filme, né? Mas enfim. Mas depois a múmia ressuscita, ele ainda não está lá com o corpo totalmente restaurado, né? Ele chega diante de paz, acho que é Beni, né? Se eu não me engano é Beni o nome do rapaz lá, mas enfim, ele chega diante dele querendo
consumir aquele rapaz, né? Porque ele tirava a vida da pessoa e aí isso fazia com que ele se reconstruísse. E aí, quando ele chega para fazer isso com esse rapaz ele tem com uma série, ele tem um monte de penduricalhos, né? Ele era um malandro da época, né? Mas aí ele começa a falar um monte de reza, falar um monte de coisa. Ele pegava um pauzinho, falava um negócio, começava. E aí ele pega a estrela de Davi e fala em hebraico. Nessa hora, a mulher para. Ela pega e reconhece que aquela era a língua do quê? Se a múmia era um faraó, quem falava hebraico naquela época? Os judeus, né? Os escravos. Os escravos. Ele reconhece como sendo a língua dos escravos, né? Mas, enfim, aí segue toda a sequência do filme, não é esse o ponto. Mas tem a questão justamente, ó, o reconhecimento da gramática original, saber aquilo que de fato foi escrito, a língua que foi escrita, né? Então, entender se aquilo, o tradutor, se ele está falando uma parábola, uma história que não existe de verdade, não aconteceu de verdade, se ele está falando de uma profecia, ou se é se ele está contando a história. E a outra questão é justamente assim, a clareza do pensamento original. Se aquilo que o autor escreveu está claro. Nós temos aí na lição, por exemplo... Luiz, rapidinho. A gente viu na lição, está um texto bem resumido. Transmissão com pressão. Sim. Perfeito. E aí, só um detalhe. Quando ele fala da clareza, né? Paulo, às vezes escreveu algumas coisas um pouco difíceis. Para ele, Pedro era pescador. Talvez não tivesse o mesmo conhecimento, não tão letrado quanto Paulo. E algumas coisas que Paulo escreveu para ele talvez ficassem um pouco estranhas. Mas não deixou de reconhecer a procedência disso, né? Ou seja, Paulo era alguém que estudou bastante, que conhecia bastante do Evangelho, né, do Antigo Testamento, que é o que eles tinham em mãos. Ele reconheceu que às vezes ficava um pouquinho difícil entender, mas que para que você entendesse era necessário que você fosse atrás e estudasse com veemência ali para você entender qual foi a mensagem, ou, se fosse possível, falar diretamente com o autor para entender o que quis dizer, né? Vamos lá. Detalhe, a ciência que estuda, né, a tradução bíblica, ela é uma ciência chamada hermenêutica. Ela é uma ciência e uma arte ao mesmo tempo. Por quê? Ela obedece regras e princípios, como toda ciência, né? A gente tem ouvido falar bastante de ciência, de que tem que seguir alguns protocolos, algumas diretrizes, e aí, ou seja, você tem aí a parte da ciência. Eu acho que alguém está arriscando. Nossa, começou a aparecer uns cisquinhos aqui para mim, mas enfim. E ela é uma arte também. Por quê? É um desafio você traduzir algo que talvez não tenha o original aqui no português, né? Então, você vai lá e tenta transmitir da melhor forma para que seja algo que não fuja ao original, que a pessoa consiga compreender. Então, é uma arte, né? É algo bem artesanal, realmente, algo feito muito detalhe, com muito cuidado. Por isso que não pode ser de qualquer forma. Pessoal, o carro do ovo está passando aí. Estão vendendo ovo, hein? Pessoal, é sábado, não pode. Né? Então, isso é muito interessante quando nós vemos a questão de tradução. Aí, outro ponto, Bíblia e cultura. A Bíblia foi escrita dentro da nossa cultura? Não. Não.
algo totalmente diferente. Ninguém aqui, pelo menos que eu saiba, ninguém aqui é grego nem viveu na época como os hebreus, né? Quando era escrito em hebraico. Mas o fato de ter a cultura não significa que algo seja descartado. Vou dar um exemplo bem rápido. Aqui em São Paulo tem um lugar chamado Centro de Tradições Nordestinas. Alguém já ouviu falar? Exato. Então, o Centro de Tradições fica marginal, ali perto da Barra Funda. Normalmente, quando as pessoas que vão até lá, elas vão em busca de algo que não é original daqui, não é de São Paulo, não é do Sudeste. Ela vai atrás de algo que é comum na cultura do Nordeste. E isso envolve música. Isso, regional. E isso envolve música, envolve comida. E uma série de coisas que, enfim, arte, né? Que é normalmente feita lá. Não significa que você está no Nordeste, mas você está num lugar onde você consegue ter contato com as coisas que são do Nordeste. Tudo que está lá é descartável? Não. Não. Por quê? Eu sei que lá a gente vai encontrar algumas coisas da cultura latina que não são conforme o conceito bíblico. Alguns alimentos que são oferecidos ali, eles são contrários à orientação bíblica. A música vai falar de algumas coisas que não tem muito a ver com Deus, talvez, né? Mas não significa que tudo que tem ali é descartável. Tem coisas que podem ser aproveitadas, e é isso que a gente precisa entender, né? Entender o todo para saber exatamente aquilo que é possível e aquilo que é possível. Na liberdade, o fato de eu ir para a liberdade significa que eu viro um japonês? Não. Mas lá na liberdade, eu vou ter acesso a algumas coisas que são comuns na cultura japonesa. O bairro do Bexiga, até então, era conhecido como bairro, né, italiano. Então, da mesma forma, eu vou ter acesso a algumas coisas que são normais da cultura italiana, até mesmo, talvez, conversar com algumas pessoas que vieram de lá, que ainda tem muito do sotaque, e aí vai conhecer isso e vai entender, né, um pouco do que é daquela região, mas não significa que nós poderemos receber tudo e agregar isso na nossa vida. A cultura grega, ela tem algumas distinções da hebraica, né? Vamos usar, por exemplo, aqui a própria parte do raciocínio. Ela separa o racional da religião. Uma coisa é religião, outra coisa é pensamento. Já a cultura hebraica não. É unido uma coisa com a outra. A religião não pode ser algo fora do racional. Eu preciso entender o Deus que eu conheço. O grego idealizava muitas coisas, né? Então ele estimulava especulações, ou seja, e se, e ficava buscando alternativas. O hebraico era mais certo, mais direto naquilo que precisava fazer. Outra coisa, enfatiza o cognitivo, ou seja, o pensamento. O hebraico já era mais experimental, já era receber aquilo de forma, né, vivenciar aquilo mais, e não apenas, né, pensar sobre. A questão de escrever de forma analítica ou sintética. Pro, você pode me ajudar nessa questão? Do analítico e do sintético? Sileide? Pronto, agora pode falar. Oi, perdi, Luiz. Oi. Estava Opa. comentando aqui com o Nelson, você está conduzindo muito bem. Sim. Ó, então, Luiz, por exemplo, aqui, que pena que vai ter que interromper esse passaporte, porque poderia até à tarde, viu? Muito bom, viu? Aliás, eu vou deixar só uma ressalva. Provavelmente a gente, não sei se para agora, mas inclusive quando a gente voltar, né? A gente poderia de repente marcar um encontro ali todos os sábados por volta das 4 da tarde,
para continuar o debate das coisas da lição, porque realmente às vezes não dá tempo de abordar tudo. Cileide, quando a gente fala de uma descrição analítica e sintética, ai, Luiz, você está me testando hoje? Não, é que você é meu professor de português. É que eu já estou fora da sala de aula há tanto tempo, mas vamos lá, vamos lembrar. Essa é a hora. Análise sintética. Análise sintética é quando você analisa um texto ou uma frase, destrinchando, encontrando os pronomes, os artigos, de uma forma mais sistemática, colocando ali tudo aquilo que você conhece. Análise sintética de frase, o que é o sujeito, o que é o predicado, onde está o predicativo do sujeito. Analítico, agora você me pegou, fiquei com dúvida do analítico. Fazendo uma análise num contexto mais geral. Seria a interpretação daquilo que você entendeu. Simplificando ela, né? Nesse caso, ela vai ser um pouco mais direta. Seria mais ou menos aquela coisa. Nós sabemos que em português não existe mais grande. Isso. Né? Existe o maior é uma simplificação de entender que algo, dentro daquilo que é grande, a gente sabe que ele é mais extenso. Né? Você simplifica, por exemplo, na questão do maior. Outra questão organiza de forma dicotômica. Achei até interessante, fui buscar um pouco sobre isso. A ou B. Você tem dois lados, né? O certo, o que seria, digamos assim, o conceito do certo e do errado. Não é bem o certo e errado, como posso dizer? É mais ou menos assim. Isso é sólido, isso é sólido, isso é líquido. Existe um meio termo. No conceito dicotômico. Não existe um meio termo. Ou é uma coisa ou é outra. Enquanto que na cultura hebraica você tem situações que são integradas. Né? Aí ou seja, você tem situações que você envolve, entre outras coisas, um lado e o outro. Né? Você faz você não simplifica tanto. Você tem opções, digamos assim. Mas vamos lá. Só avançando aqui, a lição ela fala sobre Paulo lá em Atenas. E aí até Paulo ele nos deu uma lição super importante de estratégia de pregação. Olha só que bacana. Diz que lá em 590 a.C., ocorreu uma praga em Atenas. Coincidência ou não, o nome do camarada lá é Epimênides. Talvez daqui que venha o termo epidemia, né? Não sei, talvez tenha algum vínculo. Ele orientou que ele orientou que se fizesse um sacrifício, as ovelhas deveriam escolher né, para qual Deus elas seriam sacrificadas, e elas foram para um lugar que não tinha Deus nenhum. E eles levantaram um altar como sendo do Deus desconhecido. Paulo, quando chegou ali, o que ele fez? Ele observou qual era a cultura local. Ele quis entender mais ou menos como que eles viviam, como que eles pensavam. A partir disso, né, ele viu coisas positivas, como a gente estava falando de outras culturas. Né? Então, ele viu coisas positivas, né, elogiou eles por isso, pessoas muito religiosas ali. E aí ele achou um ponto de contato. Isso em vendas, o pessoal utiliza isso também. Eu acho que seja comum para você abrir, né, a brecha para falar de algum assunto, de algum outro assunto. Mas primeiro você busca o que alguns chamam de paralelismo, justamente entendimentos em comum entre as partes. Com isso você ganha, né, a pessoa, você ganha a pessoa, você ganha, como eu posso dizer, vamos resumir como a atenção. Você ganha a atenção da pessoa, e em dado momento você começa a passar para ela, a mostrar para ela alguma outra coisa que ela precisa entender, que ela precisa conhecer. E isso talvez contextualizado. Vou até usar um exemplo. O Perry, ele postou no grupo dos desbravadores,
um rapaz todo... desculpa a expressão, mas sabe o camarada o maloqueiro? Né? Assim, a roupa de quebrada, que, de quebrada. A roupa da quebrada, a roupa do camarada de boné, aquela blusa, aquele moletom mais largo e tal. E aí ele chega falando em gírias com o pastor, né? É muito engraçado, mas quando você começa a entender, você fala assim, nossa, mas esse cara está falando algo que é interessante, né? Mas assim, ele traduziu o que está na Bíblia numa linguagem que seja comum para pessoas que talvez falem daquela forma. E aí faz com que a pessoa consiga entender o conceito, né? Não significa que a pessoa não vá ter que estudar a Bíblia da forma, né, devida. Mas ele contextualizou para que a mensagem ficasse clara. Então, nós, quando vamos levar a mensagem para alguém, nós temos essa... É interessante observar essa sequência de Paulo aqui. Entender como que a pessoa atua, entender, né, buscar aí questões que sejam elogiáveis para essa pessoa, né? Ou seja, criar atrito, mas criar vínculos. E aí você começa a buscar pontos que são comuns entre você e a pessoa, e aí você começa a abordar o evangelho. Detalhe, avançando aqui, a nossa natureza ela é pecaminosa e caída, né? Infelizmente, isso é um ponto de separação quando nós nos deparamos com as verdades bíblicas. Muitas vezes nós vamos nos deparar com aquilo que nós acreditamos, com aquilo que foram conceitos colocados diante de nós. E aí existe uma outra coisa chamada ceticismo. É a pessoa que ela dificilmente ela vai até te ouvir, ela vai absorver aquilo que você falou, mas não significa que ela vai aceitar. Pode ser uma pessoa cética. Por mais que você passe o conhecimento, ela não vai querer aceitar isso. A própria lição ela traz, né, a situação em que muitas pessoas, muitos religiosos, né, eles receberam a mensagem de Jesus e eles não aceitaram, eles desprezaram até mesmo esses ensinamentos, mesmo entendendo que aquilo era verdade. Por quê? Porque eles estavam mais interessados na sua natureza humana, de querer exaltar, de querer receber a glória humana, e não realmente fazer aquilo que é coerente conforme aquilo que Deus mostrou de forma coerente, inclusive, né? E só para a gente não deixar a última parte aí, a quinta-feira, por que é importante a interpretação? Nós precisamos entender aquilo que nós estamos lendo. Se não conseguimos entender numa única vez, vamos ler quantas vezes forem necessárias. Vamos buscar auxílios, não somente de pessoas, né, mas pessoas que tenham propriedade para falar para nós. Livros que, de fato, tenham um princípio com o objetivo de esclarecimento. É mais ou menos aquilo que a gente falou, por exemplo, dos escritos de Ellen White, uma luz menor que nos leva à luz maior, talvez nos ajudando a entender o conceito bíblico, né? Porque, assim, na Bíblia existem textos difíceis, diz aí o slide, porque tornam o ensino eficaz. Não sei quantos de vocês já tiveram essa experiência, mas sabe quando você entende algo que talvez estava meio nebuloso para você, e você fica tão feliz, você fica assim tão radiante quando você descobre, né? Quando destrava, né? Aquilo que estava dificultando você de aceitar aquilo, e aí isso se torna tão eficaz que você não vai ter problema nenhum de colocar na sua vida, né? Ou seja, você realmente vai fazer com que isso se torne uma verdade na sua vida. A partir do momento que você entende, se mostra relevante e você enxerga os efeitos, isso vai se tornar uma verdade que você quer colocar na sua vida porque você sabe que faz bem. A Bíblia, ela tem que ser estudada como um todo, né? A gente já falou disso. Você não pode considerar apenas parte. E
as verdades elas estão espalhadas em diversos livros, em diversos versos, sem tirar o contexto, e aí é o ponto aí, né? As distorções. A grande maioria das distorções, elas acontecem porque a pessoa tira de contexto o verso. Quando, mais uma vez citando, né, aquela situação da visão do lençol de Pedro, quando ele, se nós olharmos de forma isolada aquilo, né, apenas a questão de Deus mostrando os animais impuros e falar os alimentos impuros e falar para ele comer, se olharmos isso de forma isolada, a gente vai ter uma distorção do real objetivo. Quando nós lemos pelo menos o capítulo, quando nós entendemos qual era a cultura que eles inseriram, quando nós entendemos qual era o objetivo daquilo que Deus quis transmitir, aí o texto passa a fazer um outro sentido e nós entendemos realmente aquilo que Deus quis transmitir. Detalhe, 5 pontos, né, para a gente estudar a Bíblia. A Bíblia é a sua própria expositora, como nós já vimos, né? A própria interpretação da Bíblia está na Bíblia. Parábolas precisam ser usadas como comparações, não como verdades absolutas. É apenas para a gente entender o conceito daquilo que está sendo transmitido. As visões precisam ser mencionadas como tais. E aí tem uma referência aí à visão da Grécia, se não me engano, que é o do leopardo com as asas, né? E as literalidades precisam ser interpretadas como tais, ou seja, se aquilo falou que aquilo é realmente, não é algo para a gente ficar fantasiando. E nós precisamos ter um cuidadoso, não distorcer a real aplicação do texto que está sendo transmitido para nós. É um grande desafio, por exemplo, dentro da hermenêutica, né? Exegese, melhor dizendo. A palavra estranha, mas é que é justamente trazer o conhecimento daquilo que foi relatado ali. E não fazer uma exegese, que é quando você coloca o seu conceito, quando você quer adequar o texto àquilo que você acredita, né? Ou seja, você tem um conceito e você busca na Bíblia não a instrução, você quer buscar apenas a afirmação daquilo que você pensa. Aí é um grande problema. E aí é um problema. Uma coisa é você deixar que a Bíblia te instrua, essa instrução passe a fazer parte da sua vida. Outra coisa é você achar que algo é verdade e você querer achar na Bíblia algo salientar para reforçar aquilo que você acredita. Ou seja, não é você que está instruindo o estudo. Aliás, não é a Bíblia, não é Deus que está instruindo o seu conhecimento. É você que está querendo adequar Deus ao seu conceito. Nós não podemos fazer isso quando nós estudamos a Bíblia. Na nossa interpretação, a primeira coisa é pedir para que Deus... Ela preferia fechar o olho dela. Quem está quem tá passando o carro do outro? O carro do ovo está passando na rua de quem? Peraí, deixa eu fechar o áudio aqui. Eu acho que agora... Opa, beleza. Vamos lá. Então, assim, o estudo da Bíblia ele tem que ser direcionado pelo Espírito. É Ele quem vai nos esclarecer as nossas dúvidas. É Ele quem vai nos guiar diante da palavra de Deus. Bom, primeira coisa, nós precisamos nos esvaziar de nós e pedir sempre a orientação do Santo Espírito para que Ele possa nos mostrar qual a verdade. Ele possa nos dizer aquilo que precisa ser corrigido na nossa vida e não somente mostrar, mas permitir que Ele faça a passar o nosso coração. Não buscar o nosso conceito, fazer com que Deus se adeque a nós. Nós precisamos entender o conceito de Deus e nos adequar a esse conceito, né? Então, nós temos aí esse desafio muito grande. Vamos tentar usar
né, a Bíblia como um objeto de estudo também, não somente de leitura. Vamos buscar a Deus e sempre com o coração aberto para que Deus fale ao nosso coração. Amém. Amém. Posso Amém? fazer só uma contribuição? Sempre. O que eu gosto da Bianca, a Bianca ela sintetiza tudo que a gente recebeu e dá aquela cartada final. Não é a cartada final, mas vamos lá. É que, quando eu estava estudando isso essa semana, tem uma frase de sábado, do dia de sábado, que me ajudou muito na lição da semana como um todo, né? Que diz assim na lição de sábado: qualquer texto sem contexto se torna rapidamente um pretexto para nossos próprios interesses e ideias. Então, eu acho que eu utilizei para toda semana a questão de, assim, toda vez que a gente for estudar a Bíblia, a gente precisa buscar a origem daquilo e o porquê aquilo está ali. Então, entender qual é o histórico, qual é o motivo, a cultura, enfim. Porque se a gente só lê aquele texto sem entender a origem dele, o contexto, o porquê daquilo, o significado, a gente vai usar para o nosso próprio bem, né? Então, eu vou ler aquilo, vou entender da forma que eu quero e vou aplicar da forma que eu quero. E não é isso a ideia da Bíblia, né? Então, aquela história, aquela parábola, aquela explicação tem todo um histórico, algo por trás daquilo, né? Igual vocês comentaram no início, por exemplo, a questão de João. Domingo já nem existia a palavra, entendeu? Naquela época que eles... Então, toda vez que a gente for estudar algo, acho que é importante a gente pesquisar e ir atrás mesmo. Não é só ler ali o versinho da Bíblia, né? Vou ler lá João 1:1, pronto. Então, realmente ir atrás e buscar o entendimento daquilo e daquele histórico para a gente conseguir entender o real motivo e o porquê Deus colocou aquilo para a gente. Perfeito, ótimo. Pessoal, só uma questão muito importante. A gente, né, todo mundo, onde eu sei, tem aí os seus celulares. Tem uma versão da Bíblia que é muito usada, né? Aí no celular, eu gosto bastante. Chama Bíblia JFA, o aplicativo. Não sei quantos de vocês têm. Você pode baixar versões da Bíblia nesse aplicativo. Eu tenho 4 versões, por exemplo. Eu tenho a revista Almeida atualizada, né? A João Ferreira de Almeida, né? Atualizada. A João Ferreira de Almeida corrigida fiel. Eu tenho a nova versão internacional e a nova versão transformadora. Às vezes eu leio um verso e eu fico, às vezes, querendo saber quais são as outras versões. E aí eu pego o mesmo verso, troco a versão da Bíblia e vejo qual é o conceito que o autor está querendo, o tradutor, melhor dizendo, né? Ele quis passar ali, mas tentando buscar melhor entendimento daquilo que foi falado. E aí tem várias outras versões. Eu recomendo, né, de repente, quem for possível. Tem a King James, que é uma versão muito bacana também. E outras versões aqui também. Mas, assim, é muito legal, muito bacana. A gente entender essa questão de diferentes versões da Bíblia. Manilza quer falar. Eu gosto da linguagem de hoje. Isso. O pessoal só fala que o detalhe da linguagem de hoje é assim, te ajuda a trazer, a contextualizar um pouco melhor o texto. Mas em alguns momentos pode ser que ela fuja um pouco do original. Tem algumas mudanças. Então, por isso que é bom a gente... Isso, por isso que é bom, por exemplo, você pega a linguagem de hoje e compara com a João Ferreira, que é uma versão mais próxima do original. A linguagem de hoje... quer falar? Eu não digo para vocês estudarem profecias na linguagem de hoje, porque aí fica difícil. Mas os textos, eles ficam muito mais fáceis de compreender na linguagem de hoje. Agora, profecia tem que ir lá para a linguagem antiga. Deixa a Manilza falar agora. Fala, Manilza. Não, só acrescentando aí, a Bíblia.com, que é dos evangelistas da igreja do sétimo dia, essa Bíblia baixada, você baixa também do celular, né? Para várias versões, você busca um versículo que você quer.
Aí você tem a opção de procurar em que versão você acha melhor. Aí depois o contexto e o texto, se você quiser. E também tem o áudio. Então, eu acho esse aplicativo fantástico. Fora as outras Muito opções bacana. que dá de estudo, de linguagem, tem até em inglês, se você quiser. É bem completo esse aplicativo. Eu quero. Inglês, não Chama, quero. irmã. Qual aplicativo que é? É bíblia.com. Ah, tá. E Legal. é da Igreja Da nossa Sexta igreja Ah, tá. adventista. Adventista. Que somos nós. Amém. Legal. Muito bacana. Tem Muito vários bacana. estudos Amém. bíblicos lá também no Bíblia.com. Para quem quiser Ó. estudar. Ai, que Fica a legal. dica. Tem até áudio. Às vezes eu coloco para ouvir, vou fazendo o meu trabalho ali, costurando e fico ouvindo a Bíblia. Olha. Até áudio. Muito bacana. Obrigado pela Tecnologia, dica né? também, Nilza. Tecnologia boa ao nosso favor. Isso aí. Pessoal, uma questão. Encerrou? A gente está a gente tá encerrando já. Na nossa, a gente vai ter algumas novidades aí quando vamos a frequentar a igreja. Teremos os nossos apontamentos de forma eletrônica agora. Eu estou estruturando aí as classes metas. E a gente vai ter aí um trabalho bacana para que a gente consiga, como irmãos, nos unir e nos envolver no ministério também. Então, vamos orar também por isso. Vocês possam aí também já ficar nessa expectativa e também já buscar diante de Deus o compromisso, né? De nós estudarmos a palavra, de nós nos envolvermos na missão. Hoje, nós estamos aí pouco longe, né? Mas não nos impede de falarmos com os nossos irmãos, com os nossos amigos, de levarmos o evangelho da forma correta. Bem, isso é importante salientar. Para finalizar, Luciano, você finaliza para nós uma oração? O Luciano está com o microfone mutado aqui, deixa eu ver se... É, o Lu ficou quietinho, né? Você não está só analisando aqui. Claro. Você finaliza com uma oração, por favor? Isso. A gente termina. Vamos lá. Vamos orar, queridos. Obrigado pelo estudo dessa manhã. Que o Senhor nos ajude a entender sempre claramente o que o Senhor quer nos dizer na tua palavra. Por esses irmãos que nessa reunião virtual tiveram o seu que o Senhor abra cada família, que o Senhor um baú toda vez que abrir, temos grandes conhecimentos, coisas novas vêm desse baú antigo e são lições tão importantes para os nossos dias de hoje. Querido Amém. Pai, abençoa cada professor, cada aluno. Amém. Nós possamos em breve, ó Deus, estarmos nesta reunião, não de maneira remota, mas presencial, em tua casa, te louvando. Tudo que isso desejamos ter a primeira escola sabatina no centro do Conselho. Nos dá um bom sábado em tua companhia. Nós te rogamos do Senhor Jesus Cristo. Amém, Pai. Amém. 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 Valeu, pessoal. Amém. Todo mundo. Você vê o som dos passarinhos? Tá acampando. É isso aí. Pessoal, ótimo culto a todos. Bom restante de sábado. Estar com todos. Muita até saúde o próximo sábado. Então, pelo menos até o final desse mês, continuamos aí com a nossa classe online aí, aos sábados a partir das 9. Deus abençoe vocês. Sábado, E à tarde, Luiz. Amém. Não tem nada à tarde? Então, peraí, desculpa, não entendi. À tarde não vai ter nada, não?
Vai. Então, normalmente o pessoal faz o JA umas 4 horas, né? Mas aí é transmitido. Hoje tem Congresso das Mulheres às 4 horas, online. Ah, então... Não vai. É o que eu sei, por enquanto. A lição é muito boa. Dá vontade de parar de... Se vocês quiserem, a gente pode marcar um horário aí para continuar conversando. É que tem o pessoal que às vezes à tarde tem as atividades aí, né? Mas da minha parte, não tem problema. Eu acho excelente. Quando no grupo lá. Eu tenho tudo, né? Preparo tudo. Irmã Cileide. Cileide cortou. Deixa eu cortar. Cadê a Cileide? A Cileide saiu. Tem que ver o horário da programação das mulheres. Que hora que começa e que hora que acaba. Né? Porque Então, a gente não final marca eles nada. não informaram, não. Só colocou que começa às 4, mas horário passado. Ah, então vai longe, hein? Ó, vamos fazer o seguinte. Mulher. Vamos fazer o seguinte. Vamos marcar para a gente se reunir 5 horas. Eu vou mandar lá no grupo da igreja uma chamada, então, uma reunião para 5 horas. Porque aí a gente pega, discute mais um pouquinho, e aí a gente faz já um meio que culto de pôr do sol aí. Pode ser? Pode. Tô dentro. Irmão, eu vou lançar lá. Aí fica à vontade aí, quem puder participar. Luiz. Oi, Pro. Ó, posso dar um texto pra gente refletir aí à tarde? Luiz, 5:30, já tá o objeto da mulher. Tá ruim, Silei. 5:30 tem aquele método do ministério, que é o culto da gente. E já encerrar só com você, então. Não dá pra entender não, Cileide. Veio muito alto. Assim, acho que dá pra junto. O áudio da Cileide tá travando. Vai pra laje, vai pra cima da laje. O pouco que eu consegui entender... Pra ouvir? Tem alguma coisa assim. Lucas, feliz sábado. Pra ouvir? Tá cortando. Tá dando pra ouvir? Ó, o pouco que eu consegui entender... Cileide, você só me confirma aí. Pra ouvir? Ó, não. O pouco que eu consegui entender do que a Cileide passou é mais ou menos o seguinte. Parece que 5:30 tem uma programação aí das mulheres. Acho que é o tal do Chá das 5, não sei se é alguma coisa nesse sentido, certo? A Bianca coloquei aqui. Isso mesmo. Então, é mais ou menos isso. Então, de repente, a gente poderia abrir para todo mundo participar e fazer esse encerramento. Talvez a gente fazer, de repente, a partir das 5, quem quiser discutir aí o texto que o Tiago vai deixar para a gente pega um pouquinho antes e a partir das 5:30 a gente entra com o pessoal. Ou então a gente só entra às 5:30 com o pessoal aí. Vamos conversando aí durante o dia. Para ver se vai dar uma mensagem para a Fernanda, ela que abre a sala, organiza lá essa questão que ela faz no Zoom com as mulheres, o chá às 5:30. Se você quiser falar com ela. Não, tá bom falar com ela, aí eu peço para colocar o link no grupo da igreja, então. A gente coloca nos grupos o link para todo mundo participar. Só deixa para a gente esse ponto aí. Já que o Luiz me autorizou, eu vou passar o texto aí. Hoje a gente falou da Bíblia, a gente falou de Lucas, do Evangelho de Lucas. E o texto que eu vou dar para a gente refletir é Lucas 16 e 17. Vão entender por quê. Lucas 16 e 17 também, tá? Porque faz parte do contexto. Bianca falou, a gente tem que ver o texto, mas não fugir do contexto. Vamos ver também o que fala o versículo 17. Beleza? E não vira pretexto. Não vira pretexto. Isso aí. Bacana, já tá até marcado aqui. Tem a ver com a lição aí, Luiz? Ele deixa um ponto de interrogação aqui, pela versão que eu estou lendo aqui. É um texto muito utilizado pelas denominações
que não querem guardar o sábado, certo? Que não aceitam o sábado como dia do Senhor. Mas tem o verso 7 também, que eles esquecem de ler. Então, mas é um excelente ponto de discussão, hein? Olha, isso aqui dá pra horinha, pelo menos, debatendo aí. Já vi aqui, tá bem bacana, bem interessante. Então, ó, só reforçando que o Tiago passou, livro de Lucas, capítulo 16, versos 16 e 17. Então, 16 e 17, vamos aí ler, buscar o contexto, né, para a gente poder debater um pouco depois aí sobre isso. Isso aí. Olha, quem quiser, eu tenho o Evangelho de Marcos em hebraico, viu? Mas você não vai entender nada, mas tem umas palavras lá que são legais. Por exemplo, o irmão Francisco perguntou do amém, enquanto estava rolando a lição, eu fui pesquisar lá no meu livro. O amém, ele significa assim, ó, estão me ouvindo aí? Sim. São três palavras. São três palavras. Uma é somente, a outra é coroa. Deixa eu ver se eu lembro a terceira. E a outra é receber. Alguma coisa assim. Receber a coroa. Alguma coisa assim ou assim? Só que esse texto, o amém, ele foi... O amém, ele não tem tradução. Não existe uma tradução para outras línguas. Só os judeus usavam essa palavra. Só que os judeus, eles usavam direto, sempre. Tudo que eles falavam no final era amém. Inclusive, Jesus utilizou na oração lá do Pai Nosso. Mateus 26, né? Ele usou e no final ele finalizou com amém. Então, a partir daí, a palavra não teve uma para as outras línguas, mas ela significa receber a coroa. Alguma coisa assim. Somente receber a coroa. Isso no hebraico, né? Isso no hebraico, porque ela é uma palavra hebraica que não tem tradução. Correto. E não é só amém, tem várias outras palavras também que não tem tradução. Aleluia! O amém foi uma das palavras que se manteve aí, né? Usado em todas as regiões, praticamente. Tem a fé também, viu? A fé também é uma palavra complicada, que a gente também não tem uma tradução exata. Mas eu vou mandar para vocês aí o livro. Por favor. Ô, Jeremias, você está com o áudio mutado aqui? Se puder desmutar para a gente, só para... Assim, só uma coisa. A gente comentou aí sobre a programação das 5h30, né? Silêncio. Diz que às 5h30 tem o chá das 5 com o Ministério da Mulher. As meninas começam a preparar e quando é umas 20:50, a feira abre para fazer o pôr do sol. Tem dia que o pastor faz o pôr do sol. Cada dia tem sido uma pessoa. Irmã Silei, está combinado a segunda parte do estudo hoje? Tá tudo ok, tudo ok. Ok, tá ok. Tá ok. Perfeito. Tá certo. Pessoal, então vamos fazer o seguinte. Eu acho que pelo contexto da AJ, talvez não seja interessante a gente fazer, a gente jogar o tema que o Tiago colocou dentro da programação do Ministério da Mulher. Então, Luiz, conversa com a Fernanda. Dá um toque, como vocês falaram, vão alinhando. Tá. Conversa com a Fernanda. Isso. Então, eu vou conversar com a Fernanda. Dependendo do que eu alinhar com ela, talvez a gente coloque aí para fazer um debate entre nós umas 5 horas. Antes da programação mulheres, mas aí a gente vai ter tempo definido para expor aí os pontos. E então nós participamos aí também do encerramento de sábado tão gostoso aí. Perfeito. Tá bom? Mas aí eu sinalizo para vocês lá no grupo da igreja. Ok. Nelson, Fala, meu você querido. queria transmitir uma última questão para a gente ou não? Não, eu sigo o relator, Tiago. Tá certo. Então,
Vamos pôr mais alguma coisa aí no tema aí. Vocês não tem mais nada pra gente discutir da lição? Tem um tema que acho que não conseguimos abordar, a questão dos idiomas, das línguas. Sim. Não, aprofundar um pouquinho mais, porque como falar para um judeu, como falar para um muçulmano, a abordagem que é necessário a gente interagir, saber como é a cultura, a questão da cultura. A gente precisa aprender primeiro o que sabe, né? Pra depois a gente a gente, assim, falou assim, de uma forma resumida, a questão do Paulo. Quando o Paulo vai em Atenas e ele recebe a oportunidade para pregar no Areópago, ele usa uma literatura grega. E, em cima disso, ele coloca a ideia... Eu acho que é interessante, fazer essa abordagem, viu? Também. Então, pessoal, vamos fazer o seguinte, ó. Vamos bater o martelo. A live tá rolando lá do culto, né? Vocês pediram minha opinião. Eles estão cantando ainda, relaxa. Ah, é? Ah, tá. Então, ó, Maria Isabel tá lá já, ó. Lucas Wallace, Elias. Tá certo. Então, assim, pessoal, essa questão, a gente... Eu vou até expandir um pouquinho mais. Na nossa igreja, vocês já perceberam que é muito difícil ter pessoas deficientes, auditivas, visuais? Sim. Entre outras coisas. Então. Sim, mas a gente tem acho que é que eu não sei também em relação a outras igrejas. É até uma curiosidade, né, que me surgiu. Mas porque para esse pessoal, talvez nós não estejamos preparados, né? Se hoje chegasse na nossa igreja um deficiente auditivo, como que a gente ia tratar essa pessoa? Quem na nossa igreja trataria essa pessoa? Quem estabeleceria comunicação? Ô Luiz, eu acredito que temos 2 pessoas na nossa igreja que já domina a Libras. Eu acredito. A Fátima, a Magda. Mas cada igreja deveria ter pelo menos 2 pessoas. Sim. Essa sua preocupação, Luiz, nós estamos no momento de inclusão. Precisam que todos sejam incluídos. Se chegar alguém, por exemplo, em unidade, um boliviano, um peruano, um haitiano, se chegar em nossa igreja um desses países da África, ou mesmo europeu, como será a nossa interação na questão da comunicação? Nós temos que preocupar com essa questão de inclusão mesmo. Elias, tem que preparar por aí, ô Jeremias. Eu sei o português mais ou menos. Então, se depender de mim. Elias, por favor, Elias. Então, a questão não é só. Isto não é questão, é mais uma questão. Não é só levar o evangelho, é incluir na nossa cultura. Isto é, convidar a pessoa para uma atividade, ir num lugar. Realmente é uma fronteira difícil. Desbravador, jovem. Normalmente, por exemplo, o haitiano, ele vai procurar onde está a comunidade dele, que fala a língua dele, que tem os hábitos culinários e etc., morais inclusive, e lá vão estabelecer a igreja. No caso é no Glicério, por exemplo. Né? Então, não é só chegar aqui, tem que participar, virar um irmão mesmo. Ô, Elias, essa discussão é boa, porque nós tivemos um casal peruano, o Hilber e a Cláudia. Eles gostam muito da nossa comunidade, é Carvalho, né? E aí eu falei para ele, olha, nós temos uma comunidade hispânica na Penha. Aí eles foram eles falaram assim,
a gente gosta da Carvalho. Eles rejeitaram a proposta e ir para a comunidade hispânica. Entendi. Mas... Tem essas peculiaridades, né? A Carvalho é bem acolhedora. É verdade. Quem vem para Carvalho não sai nunca mais. Gente, a gente fica num dilema, num problema de como resolver. Mas o que vai ter que fazer é a pessoa falar a nossa língua. Entendeu? Isso que a pessoa tem que ajudar também. Não tem nem como começar. Abrar devagarinho. Isso. Abrar devagarinho para entender. Eles estão vindo para cá, eles têm que aprender aqui também, né? Tem que aprender. A gente vai virar haitiano, não pode, é o contrário. Não, mas se você for mas você sabe... te obriga você a falar em inglês. Hoje, mas você eu sabe sei que tem umas 2 palavras em inglês só. Os congoleses. Os congoleses falam inglês. Mas é justamente o seguinte. Eu vou dar um exemplo, 2 exemplos, né? Assim, a lição ela fala, por exemplo, que Paulo ele estabeleceu um ponto de contato com eles e depois ele foi ampliando. Talvez o ponto para a gente seja justamente esse momento, esse ponto de contato, né? Pode ser que, tudo bem, a pessoa ela vai ter que depois, em algum momento, aprender o português, começar a falar um pouco mais, né, conosco em português. Mas até que isso aconteça, a gente precisa ter esse vínculo com ela. Né? O Paulo falava várias línguas, hein? Então, poliglota, né? E detalhe, assim, até aproveitando o exemplo que o Elias deu, lá no Dia da Liberdade, um dos lugares que eles tiveram como buscar um ponto de contato foi justamente a escola sabatina. Então, eles montaram, tem uma classe que era uma classe de inglês, uma classe em espanhol, né? Então, se eu não me engano, uma classe de francês até também. Então, ou seja, o pessoal, dentro dessa pluralidade, né, de pessoas, eles buscaram uma forma de pegar e pelo menos ter um lugar onde eles pudessem conversar um pouco. Lá no culto, que é feito todo em português, lá não tivesse quem passasse diretamente para a língua deles. Uma pessoa, normalmente eles colocam uma pessoa para fazer língua de sinais. Então, é um lugar que dá para recomendar, inclusive, para pessoas que tenham essa necessidade, né? Mas, fora isso, eles tinham classes de escola sabatina em outras línguas. E isso fazia com que o pessoal deixasse de participar, né? E tivesse cada vez mais interagindo com as pessoas ali do meio. Elias, mais uma vez. Então, uma solução para resolver haitiano, vamos trazer do Haiti um pastor adventista para ficar aqui onde está esse povo. É sério. Por exemplo, no Congo é o idioma inglês. Traz o inglês da Austrália, da América, já resolve. Dá um pastor inglês. Né? Mas tem essas situações aí que é exótico, né? Bem difícil. A gente não vai conseguir, vai ser muito difícil. Mas já tem quem faça, mas só que está no Haiti. Mas, Elias, o Tiago, eu tenho uma prima que é muçulmana, e ela escreve lá em árabe. E nós levamos ela na comunidade árabe aberta. E a recepção que eles tiveram com ela foi algo maravilhoso. Inclusive, colocaram ela no púlpito, na plataforma, e ela fez oração em árabe, o Pai Nosso em árabe, no início do culto. É interessante que a Igreja Adventista é muito dinâmica e eclética. Ela tem os espaços para todos. Por isso que é importante nós termos a percepção aonde poderemos incluir essas pessoas. Eu estou falando de um exemplo, mas existem vários outros exemplos. Nós vamos ter esse canal de percepção. Perfeito. De ver alternativa. A minha prima,
a minha prima hoje, ela é assíduo ouvinte do programa Hamilton Menezes. Ela falou assim, olha, como eu me encontrei com Deus ouvindo as mensagens do Hamilton Menezes. Então, aquela oportunidade da comunidade árabe aberta abriu as portas, porque ela entendeu que Adventistas tem uma mensagem universal. Sim. Francisco. A gente tem que focar, Jeremias, a gente tem que focar nos nossos irmãos que estão mais próximos. Sim. E o exemplo do meu amigo lá, que é da congregação, eu mandei uns hinos para ele ouvir e ele falou que nunca tinha escutado um hino assim, porque lá é tudo ao vivo, certo? É tudo, tem os instrumentos lá, é tudo ao vivo. Eu não sei porque eu nunca fui lá, eu sei que os homens lá dançam do outro. Eles têm orquestra, né? No culto, é uma orquestra. Aí quando eu disse para ele, a gente tem os nossos cantores, nossos músicos, ele falou, Thiago, mas isso não é errado, o cantor viver da música. É uma profissão, né? A música, né? Uma profissão. Isso. É uma profissão, essa dúvida, entendeu? A gente tem que focar nesses irmãos aí, ó. Por exemplo, dar um estudo bíblico para ele, explicar por que a gente acredita que não tem problema nenhum, entendeu? Não vai banalizar o evangelho, porque o medo deles eles têm muito medo de que o evangelho seja banalizado. Mas esse é o principal medo deles. Vamos assistir um pouco daqui. Ô, Tiago, o que acontece a nossa abordagem dessas pessoas, em primeiro lugar, deve encontrar os pontos em comuns, porque aí facilita bastante. Isso mesmo. Pessoal, só um ponto. Aí, Francisco, você ia comentar alguma coisa? Deixa só o Francisco comentar. E aí a gente vai para assistir o culto, para a gente também não perder a oportunidade aí de abrir a pregação. E aí, 5 horas, a gente volta. Tentar acrescentar alguma coisa em relação a questões línguas e das diferenças de cultura. Assisti recentemente uma pregação do pastor Bulhon, onde ele diz: o mais importante no primeiro contato e na maioria do tempo não são você falar não é a gente de doutrina, e sim tentar filtrar e perceber qual é a real necessidade de cada pessoa, o que cada pessoa busca, o que precisa, porque o centro e o foco é Jesus. Isso nós já sabemos disso. O restante é tentar filtrar, cada um precisa dentro do seu espaço, da sua linguagem, da cultura. É aí que ele diz, a doutrina é um encaminhamento de acordo com o passo a passo, com o tempo. Sim. O detalhe, Francisco, é justamente o seguinte, mas esse primeiro ponto, esse primeiro contato, que é importante para a gente abrir a brecha, entendeu? Foi nesse sentido que Paulo fez, por exemplo. Ele abriu uma brecha e, a partir dessa brecha, ele entendeu que eu precisava transmitir para as pessoas. Pessoal, vamos acompanhar lá o culto, 5 horas, então a gente volta e vamos debater e estudar aí a questão que o Thiago deixou para a gente. Beleza? Valeu. Até mais. Tchau, gente. Deus abençoe. Valeu. Falou.